Olá, eu sou Edna de Oliveira e gostaria de convidar você agora para o nosso primeiro episódio do curso EAD Canto, Arte para Todos. Hoje a pergunta é: você sabe como a voz é produzida? Vamos cantar? Hoje vamos entender um pouco mais sobre a voz humana. A voz humana se manifesta em diversas formas. São elas o choro do bebê quando ele nasce, o riso, o grito, os sons da fala e a voz cantada. Você que gosta de cantar e se apresentar fazendo solos ou cantando em corais, não gostaria que a sua voz estivesse mais brilhante, afinada, sem pigarro e tão limpa que você nem fica nervoso na hora da apresentação, seja num bar, numa igreja, num clube ou num teatro? Então, para cantar com certa facilidade é preciso entender como a voz funciona e qual o caminho ou técnicas necessárias para que isso aconteça. Nossa voz, sem preparo, há dias que está divina, ótima, brilhante, solta. Mas há outros dias que nos sentimos com a voz áspera, rouca e sem brilho. Por que isso acontece? Isso acontece porque precisamos ter uma rotina de aquecimento vocal e preparar com cuidados básicos nossas pregas vocais para que elas trabalhem sem esforço e assim cantaremos melhor e nos sentiremos mais seguros durante a nossa apresentação. Existem fatores que afetam a nossa voz, como estado de espírito. Quando você está feliz, triste, alegre, deprimido, estressado, afeta a sua qualidade vocal. Outro fator é o estado físico, ou seja, a sua saúde. Quando você dorme pouco, fica gripado, cansado, afeta a sua qualidade vocal. Outra coisa é saber que os hormônios afetam a qualidade vocal, principalmente nas mulheres no período menstrual e da menopausa. Outra condição que afeta são o ambiente, condições ambientais. O que é isso, professora? É temperatura, umidade do ar, condições acústicas, mofo, fumaça, produtos químicos, tudo isso altera a nossa qualidade vocal. Por quê? A nossa laringe, esse lugar onde ficam as cordas vocais, é formada por mucosa, né? São músculos revestidos por mucosa, né? Que eles, em exposição, esses fatores podem alterar a nossa qualidade vocal e modificar a nossa voz, trazendo inflamações, dores e alterando consubstancialmente a nossa qualidade vocal. É por isso que adquirir uma consciência do nosso corpo e uma consciência da nossa voz, aliados à técnica vocal, é tão importante para nós. É isso que vai nos dar uma constância, que vai fazer com que a gente cante tão bem naquele dia que a gente acorda indisposto ou mais cansado, quando a gente acorda super disposto e super em forma. A gente vai ter essa unidade porque a gente tem segurança técnica e sabe o que fazer. Nosso aparato vocal é algo muito frágil, muito sensível. É o nosso grande patrimônio. Nós não podemos cantar usando o nosso patrimônio. Nós podemos usar apenas os juros. O canto é considerado uma atividade física que requer energia e preparo muscular. A postura e o alinhamento postural são extremamente importantes para a boa condução do ar que sai dos pulmões. E isso também nós vamos falar nas próximas aulas. Hoje vamos entender um pouco mais sobre a voz humana. A voz humana se manifesta em diversas formas. São elas o choro do bebê quando ele nasce, o riso, o grito, os sons da fala e a voz cantada. A gente pode dizer que a voz cantada tem dois estilos, a do canto popular e a do canto lírico. Mas acreditamos muito que esse pensamento, só dessa forma, é um pouquinho limitado. A gente limita a nossa percepção,
Porque a voz é um instrumento extremamente maleável e variável, de acordo com a nossa vivência e com a nossa história. É um pouquinho como o paladar. Assim como o paladar, o desenvolvimento da nossa fala, os fonemas da nossa língua materna e todo o ambiente, a nossa escuta, vai influenciar na maneira que o nosso som ressoa dentro do nosso aparato. Você já reparou como nós brasileiros temos fonemas que pessoas que falam outras línguas têm dificuldade em pronunciar? Por exemplo, balão, mamão, ou mesmo palavras simples como noite ou gente, elas podem soar muito diferentes quando pronunciadas por alguém que não tem o português brasileiro como língua materna, né? Então, essa língua materna vai ser uma grande interferência da maneira que a nossa voz soa. Vamos pensar na língua russa e na língua italiana. A língua russa usa sons muito mais profundos e a língua italiana tem um som muito mais claro e aberto. Vocês podem reparar esses exemplos ouvindo as pessoas falarem, a internet é uma maravilha por conta disso, mas também ouvindo o canto étnico ou folclórico de alguns países. Ouçam música tradicional chinesa, música tradicional russa, música de diversos países e percebam as nuances que a voz humana pode ter, esse aparato, esse instrumento tão rico. É por isso que eu gosto de dizer que o canto é um universo formidável e tão cheio de nuances. Nossa voz é ilimitada. A gente está aqui reunido para falar de uma estética vocal centenária, a estética do canto lírico. E este é um estudo que vem se desenvolvendo desde o período barroco, quando surgiu com a monodia a ópera e, por conta disso, a figura do cantor solista. Essa tradição técnica é o que nós vamos abordar nesse curso. Mas essa tradição se aplica muito bem também para quem estuda o canto popular ou qualquer outro canto, pois a gente vai falar dos pilares básicos da voz, da higiene vocal, da consciência corporal e da respiração. Então, o nosso conselho é que você seja sempre muito aberto, procure perceber o universo da sua voz, sem pré-julgamentos, sem pequenos preconceitos. Seja curioso com o seu instrumento e descubra o prazer que vem da tua própria voz. Existe um caminho que o ar tem que percorrer para depois sair em forma de som cantado ou falado. Temos primeiro as vias aéreas formadas pelas narinas, as fossas nasais, a faringe, a glote, a laringe, a traqueia e os pulmões, onde estão os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Vocês receberão um desenho desse para vocês entenderem melhor em PDF que será colocado no curso. Quando nós inspiramos, o ar entra pelas nossas narinas, passa pelas fossas nasais e conchas nasais, aonde esse ar é filtrado, umedecido e aquecido. Então ele percorre a nossa laringe, traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, ele é absorvido e transformado em gás carbônico. Quando ele sai, ou seja, quando nós expiramos, o ar volta pela traqueia, passa pela laringe, aonde estão o quê? As nossas pregas vocais, fazendo com que elas vibrem. As vibrações são um som falado ou cantado. Esse lugar onde o ar se transforma em som ao passar pelas pregas vocais é chamado de aparelho fonador, aonde estão a nossa tireoide e as nossas pregas vocais. As nossas pregas vocais estão guardadinhas dentro desse aparelho. Nesse local está a laringe, que é formada por músculos e cartilagens, e onde está a nossa tireoide, como já disse antes, muito importante para o controle dos nossos hormônios.
Para localizar a laringe, basta que façamos uma conchinha com a mão e coloquemos bem no centro da nossa garganta e nós vamos localizar esse osso. Para os homens é mais fácil, fica bem no centro do pomo de Adão, esse ossinho que os homens têm saliente, as mulheres não têm. As pregas vocais estão no interior da laringe em posição horizontal. Elas se afastam quando expiramos e o ar vai para os pulmões. Quando o ar sai dos pulmões, passa pela laringe e as pregas vocais se aproximam e vibram, resultando na voz falada ou cantada. Assim, a voz é o resultado do equilíbrio entre essas duas forças. A força do ar que sai dos pulmões, aerodinâmica, e a força muscular da laringe, mioelástica. Por que eu tenho que aprender sobre essas duas forças? Porque se eu tenho um desequilíbrio dessas forças, eu vou ter alterações na voz. O som produzido pelas pregas vocais passa por um alto-falante natural, que é a faringe, a boca e o nariz. Então, o microfone é que tem que aumentar o volume e ampliar o som para você. É ele que tem que ampliar a nossa voz em ambientes muito grandes, como clubes, igrejas, ambientes muito barulhentos. Nós, então, não precisamos gritar, pois quem tem que aumentar o som é o técnico do som da sua igreja, ou do clube, ou do local que você estiver fazendo o evento. Ou seja, não desequilibre essas duas forças. Existe um músculo muito importante que sustenta todo esse mecanismo de respiração. É o diafragma. Vocês também vão receber um videozinho mostrando o funcionamento desse músculo chamado músculo-chefe da respiração. Quando nós respiramos, o pulmão se enche de ar, as costelas se abrem e o diafragma desce. E quando nós expiramos, as costelas vão se fechando e o diafragma volta para a sua posição anterior. Nós fazemos o tempo todo isso sem pensar. Imagine, você não fica pensando no diafragma subindo e descendo, isso acontece naturalmente. Mas, para o canto, nós precisamos controlar. Então, se o diafragma é um músculo que não podemos controlar, como ele vai nos auxiliar no canto? No canto, nós não controlamos a volta do diafragma para retornar à sua posição inicial, mas nós retemos a sua volta, ou então desaceleramos a sua volta através dos músculos acessórios da respiração, que trataremos na nossa próxima aula. Então, nós controlamos o fluxo de ar e a força com que nós projetamos a nossa voz. Nossa voz não precisa de força, e sim de um apoio, de um sustento, de um suporte para que ela não saia nem soprosa, sem brilho e sem energia. Temos que ter um equilíbrio dessas energias que sai através da nossa corrente de ar. Temos que lembrar que quanto mais força eu coloco na minha voz, mais dura ela sai e mais problemas posso apresentar, como cansaço, pigarro, etc. E também, quando nós colocamos menos força, vamos utilizar a palavra energia ao invés de força. Eu utilizando menos energia, a minha voz vai ser mais soprada, mais cheia de ar. E ela não vai ser uma voz que vai convencer o ouvinte. Eu preciso de um equilíbrio, então, para que essa voz saia pura, limpa e sem problemas. No canto lírico, utilizamos o apoio pélvico, intercostal e abdominal através de vários músculos. Você já deve ter ouvido falar vários nomes, não importa. O importante é saber que no canto erudito usamos o apoio diafragmático. Mas essa aula será a nossa próxima aula, onde aprenderemos mais sobre respiração, diafragma e os músculos acessórios da respiração. Precisamos também lembrar de vários tópicos que influenciam na voz e nos ajudam a mantê-la saudável. Hábitos prejudiciais. Fumo, altamente nocivo.
Porque não são só os ingredientes químicos que compõem o cigarro que fazem mal às nossas pregas vocais. A fumaça quente agride todo o sistema respiratório e quando a fumaça passa pelas pregas vocais, elas podem provocar queimaduras e edemas. O cigarro, ele provoca tosse, pigarro, infecções e até mesmo câncer de laringe. O câncer de laringe é hoje uma das doenças do pescoço que mais matam no mundo. Outra influência maligna é o álcool, porque o consumo de álcool causa irritação do aparelho fonador semelhante ao cigarro. A diferença é que o álcool amortece ou anestesia as cordas vocais, dando uma sensação falsa de alívio. E você cantando em cima dessa sensação de dormência, vai fazer com que as cordas vocais se inchem e você pode causar edemas e grandes problemas para a sua corda vocal, como pólipo, fenda e outras coisas desnecessárias. As drogas, semelhante ao álcool e o fumo, a gente não precisa nem se estender muito sobre esse assunto, traz problemas semelhantes ao álcool e o fumo, mas também traz alterações neurológicas e cardiovasculares altamente graves. Outro fator que influencia negativamente a voz são as alergias. Bronquite, asma, renite, faringite provocam edemas. O que é isso? Inchaço e inflamações nas cordas vocais, dificultando a vibração das cordas vocais e assim prejudicam a qualidade da voz cantada ou falada. O ato de pigarrear ou raspar a garganta assim como a tosse seca, também é prejudicial. Podemos tirar a sensação do corpo estranho desse pigarro com um simples exercício de vibração ou mesmo com a ingestão de água em pequenos goles. 2 exercícios que a gente pode fazer. BR e deglutir. O que acontece? Quando as cordas estão vibrando nesse exercício, ela tira o pigarro ou tira a secreção ou um corpo estranho, o resto de comida que fica nas cordas vocais e joga para o seu estômago. Aí você limpa as cordas vocais. Então, 2 exercícios, BR e TR. BR. E deglute. TR. Bem levinho. E deglute. Evite competição sonora. O que é isso? Quando estamos num ambiente com som muito alto e falamos mais alto ainda. Quando estamos dentro de um carro com o som ligado e os vidros abertos e tentamos falar mais alto. Isso força as pregas vocais. Ou estamos num show e tentamos falar com um amigo, competindo com a sonoridade do show. Quando estamos numa igreja ou num clube e os sons dos instrumentos estão muito mais altos que as nossas vozes, você acaba querendo compensar e força demais as pregas vocais, falando ou até mesmo gritando. Por isso, você tem depois a sensação de rouquidão. O ar-condicionado, se não for limpo toda semana, é altamente prejudicial. O clima frio também afeta diretamente o aparelho fonador, favorecendo inflamações e infecções que impedem o funcionamento ideal das pregas vocais. Praticar esportes é sempre muito legal e muito indicado. Natação, caminhada, alongamento são essenciais para a manutenção da qualidade vocal. Por fim, a grande aliada da voz é a água. Ela mantém as pregas vocais sempre hidratadas e limpas de impurezas, trazendo sempre uma sensação de bem-estar. Recomenda-se tomar, no mínimo, 2 litros de água por dia. É por isso que eu gosto de dizer que o canto é um universo formidável e tão cheio de nuances. Nossa voz é ilimitada. A gente está aqui reunido para falar de uma estética vocal centenária, a estética do canto lírico. E este é um estudo que vem se desenvolvendo desde o período barroco, quando surgiu com a monodia a ópera
e, por conta disso, a figura do cantor solista. Essa tradição técnica é o que nós vamos abordar nesse curso. Mas essa tradição se aplica muito bem também para quem estuda o canto popular ou qualquer outro canto, pois a gente vai falar dos pilares básicos da voz, da higiene vocal, da consciência corporal e da respiração. Então, o nosso conselho é que você seja sempre muito aberto. Procure perceber o universo da sua voz, sem pré-julgamentos, sem pequenos preconceitos. Seja curioso com o seu instrumento e descubra o prazer que vem da tua própria voz. Todas essas informações são muito valiosas e, a partir de agora, você deve passar a observar o quanto elas fazem sentido para você e para o seu corpo. Nós somos seres únicos e algumas pessoas podem ter mais ou menos sensibilidade para cada um desses itens e outros também. Por isso, mais uma vez, passe a observar o que te faz bem e o que te faz menos bem. E evite o que te faz menos bem, cultive o que te faz bem e assim você vai ter uma voz sempre saudável. Aprenda a observar as reações do seu próprio corpo em relação a elementos e estímulos exteriores para notar o que te faz bem e o que efetivamente não faz. Aprenda a perceber o impacto dos teus costumes diários sobre a voz. Isso vai ajudar muito no longo caminho de autoconhecimento e evitar que você machuque, sem perceber, a sua voz. Nós, cantores, carregamos o nosso instrumento 24 horas por dia. Eu nunca sei se isso é um fardo ou se é uma coisa maravilhosa, mas o fato é que a gente precisa muito se cuidar e em todos os sentidos. O nosso instrumento está na gente e, por isso, a gente tem que incorporar os cuidados em todas as nossas vivências. Ao mesmo tempo, todas as nossas vivências colaboram com o nosso ser artístico. Tudo que eu choro, que eu rio, que eu vejo, que eu experimento, de alguma forma entra aqui no meu corpo como uma cartela de afetos. E eu vou usar isso artisticamente. Por isso, o nosso recado é: não deixe de viver. Cuide-se, cuide-se muito. Incorpore bons costumes, bons hábitos vocais no seu dia a dia, mas não tenha medo. Viva muito e se cuide. Este foi o primeiro episódio da nossa série online Canto, Arte para Todos. Muito obrigada pela sua participação, pela sua escuta e atenção. E se você gostou desse conteúdo, dá um like pra gente, assina o canal EMESP Tom Jobim e fica de olho em todas as atualizações. Nossa série Netflix vai ter muitos capítulos e muita coisa boa para você. Confira a próxima aula com a professora Edna de Oliveira e aprenda a respirar.